Começando mais um episódio do Posset Videocast. Quero agradecer a sua audiência por estar aqui conosco. Hoje, um convidado muito especial, o advogado, o tributarista, Dr. Carlos Santana, veio falar com a gente sobre alguns assuntos, uns bons, outros não tão bons. O não tão bom, doutor Carlos, eu vou começar logo falando, é imposto. O brasileiro, coitado, carrega um saco nas costas todos os dias, o pagamento dos impostos, e é um dos assuntos que a gente vai falar. E eu quero lhe agradecer por estar aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, fazer parte aqui desse projeto, me apresentar para o seu público, para a sua audiência, e inclusive aqui Araripina e região, e o mundo, né? Porque hoje um podcast ele pode ser visto em qualquer lugar do mundo. Então, para mim é uma grande oportunidade também de participar e deixar aqui, né, esclarecer para a população como essa relação tributária ela é importante no desenvolvimento da sociedade e também na questão de promover justiça. Mas depende, lógico, de como ela é feita. E isso a gente vai provavelmente Debater. debater aqui. Carlos esteve na região, ele atualmente é o presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB de Pernambuco, né? Exerce essa função de levar esclarecimento não só para a classe dos advogados, mas também para toda a sociedade, uma vez que a OAB presta esse serviço de informação, de Isso. defesa do cidadão, do direito. Como foram essas palestras que você fez aqui na região? Jorge, eu sou advogado, né, de formação e sou presidente da comissão, como você disse, de assuntos tributários da OAB estadual aqui de Pernambuco e também sou coordenador da pós-graduação em Direito e Processo Tributário da OAB, que é a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. E a ESA, que é o braço educacional, vamos dizer assim, e de capacitação da advocacia dentro da OAB, a ESA, o diretor da ESA, que é Carlos Barros, ele tinha solicitado a mim, Carlinhos, como todo mundo me chama, disse, eh, faz tenta ver como é que essa reforma tributária vai impactar na advocacia, para que a gente leve isso para os advogados de uma forma geral. E aí, quando eu fui estruturar essa palestra, eu vi que eu podia ir mais além e não só falar como seriam os efeitos nos honorários, mas esclarecer para a sociedade de uma forma geral, e o advogado ele é um cidadão Sim. e faz parte da sociedade, é, como ele se relaciona, tributariamente falando, com o consumo. E aí você entender que, do ponto de vista do consumo, a gente consome hoje, tudo que você consome, a roupa, o alimento, a refeição, o que quer que seja, e você não sabe como é que essa tributação ela ocorre nesses fenômenos econômicos no dia a dia da sociedade. E desta forma, eu elaborei a palestra, que aí é uma palestra que passou a ser não técnica do ponto de vista da discussão do direito tributário, mas informativa para informar o cidadão do sistema que funciona hoje e do sistema que vai funcionar no futuro. Então, é uma mudança, na verdade, cultural. E, claro, a partir disso, aí eu demonstro matematicamente dentro da palestra como é que isso vai refletir na questão dos honorários, até para orientar o advogado como é que ele vai se adequar e se adaptar para o convívio nessa nova sistemática e nesse modelo de cobrança que vai refletir, consequentemente, para o cliente final, que é o consumidor do serviço jurídico que o advogado presta. Mas muitas vezes a gente imagina que quando um advogado vai cobrar um honorário, é tudo dele, né? Mas É, aí tem o imposto também que o advogado paga, tem um imposto, tem o como sócio. qualquer cidadão, né? Tem o sócio, tem o sócio. Na verdade, quem empreende no Brasil, quem assume risco, quem desenvolve uma atividade econômica, seja como profissional liberal, seja como comerciante, seja como industrial, um empresário, um empreendedor, todas essas categorias estão sujeitas a pagar impostos sobre sua atividade econômica, né? Algumas pessoas desenvolvem atividade industrial, por exemplo, aqui isso é muito comum no sertão do Araripe, em virtude do polo gesseiro, então você tem muita indústria, tem prestadores de serviço e tem o comércio de uma forma geral. Então, cada atividade dessa, ela se relaciona com o direito tributário de acordo com a espécie tributária que incide sobre sua atividade, né? O ISS no serviço, o ICMS na mercadoria, no comércio, o IPI na indústria. Agora,
nem sempre, né, essa tributação ela é justa e nem sempre ela é inteligente do ponto de vista de trazer eficiência ou competitividade. E isso faz com que os produtos ao final, e a gente está falando aqui da tributação sobre o consumo, que esse produto ao final ele acabe sendo um produto mais caro ao consumidor final em virtude da incidência tributária. E a gente tem que também perder a ingenuidade de achar que quem paga o imposto é o empresário. Um exemplo, ele recolhe o Sim, sim. imposto. Na verdade, quem paga o imposto é quem consome. Então, o sistema tributário ele se ampara num tripé de arrecadação. A formação do orçamento público é feita num tripé de arrecadação. O que é esse tripé, Jorge? É renda, patrimônio e consumo. Então, quem tem renda paga imposto, quem tem patrimônio paga imposto e quem consome paga imposto. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você consome, na mercadoria que você compra ou no serviço que você contrata, você paga imposto sobre aquilo ali. E aquilo ali compõe o custo do preço do seu serviço ou o preço da mercadoria. Então, se você paga uma mercadoria mais cara, muitas vezes é por conta do imposto, Sim. que é cobrado a você. O empresário ele apenas recolhe o imposto, mas aquele imposto ele está no preço da mercadoria que você compra ou do serviço que você contrata. E essa explicação que você fez é didática e é importante em um país onde as pessoas não têm tanto interesse pelo tema, Sim, né? Se reclama, se fala que paga muito imposto. A gente viu nos últimos 2, 3 anos um debate sobre a reforma tributária. Vai mudar, vão mudar as siglas. Sai ISS, sai PIS/COFINS, sai IPI, entra CBS, entra IBS. Para o cidadão comum, é muito difícil entender. E aí ele acaba, não vou tentar entender isso aqui não. Só que quando, na verdade, entender sobre isso é muito importante. é isso. Porque cada real que a gente recolhe enquanto cidadão, enquanto contribuinte, ou no consumo, ou na renda, ou no patrimônio, isso é recolhido pelo Estado, dividido entre os entes federativos, né? Estado, município, União, e ou deveria retornar, né? Retorna ou deveria retornar de maneira satisfatória para nós novamente. Na Isso. saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, enfim, nas diversas áreas da sociedade. Então, quando a gente se exime do debate de entender sobre a arrecadação de impostos, a gente acaba meio que, deixa para lá, é assim mesmo, vai mudar. Com essa reforma tributária que a gente aprovou no ano passado e agora a gente iniciou o período de transição, 2027 a transição vem mais forte, muda o que para o cidadão comum? Jorge, o que muda é hoje o que é que acontece? Tudo que você compra tem imposto. Naquele preço que você está pagando quando você vai ao supermercado, quando você compra um carro numa concessionária, quando você compra uma roupa na loja, tudo aquilo que você paga no preço, aquele preço, para ser formado aquele preço, ali tem um componente imposto. O que é que a reforma faz? A reforma está decompondo esse preço e está mostrando ao consumidor, ao cidadão, quanto ele paga de imposto quando ele consome. Certo? Então, quando você vai num bar ou num restaurante e você compra pede uma refeição, pede um refrigerante, ou um suco, ou uma água, e você vai pagar aquela conta ao final, você chama o garçom e diz, garçom, minha conta, por favor. E o garçom traz a conta, você já sabe, eu não vou nem lhe perguntar, e você nem vai calcular isso, que quando a conta chega, você paga aquilo que você viu no cardápio mais 10%. Sim. Então, só que você sabe que tirando os 10%, aquilo que você já pagou, que foi o preço do prato e da bebida, naquele preço já está o imposto. Só que você não sabe quanto é. Mas os 10% você sabe exatamente quanto foi, Porque está lá porque descrito. está lá descrito. Sim. Assim vai ser a tributação. A reforma tributária ela faz exatamente isso. Hoje, quando a gente compra uma mercadoria de R$ 100, vamos dizer que aquela mercadoria, na verdade, ela custa R$ 80, R$ 85. Então, hoje a gente paga 100 porque a gente não sabe que ali tem 15 ou R$ 20 de imposto. Sim. O que é que vai acontecer com a reforma tributária? Alguns impostos vão ser extintos,
quais são os impostos que serão extintos? IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS. Sim. Então, esses tributos serão extintos. Então, se eu tenho numa mercadoria que está sendo vendida num shopping, numa galeria, num supermercado, a incidência de PIS, COFINS e ICMS, e aquele supermercado ou aquele comércio, ele paga esses tributos, e na hora que ele paga, ele passa isso para o preço da mercadoria. Então, se esses tributos serão extintos, essa mercadoria, no primeiro momento, ela vai baixar de valor. Certo. E aí vai chegar no preço efetivo da mercadoria, do produto ou do serviço. E agora, nesse novo preço, ele vai sofrer a incidência do IBS e da CBS, que são os impostos com a reforma. E aí, qual o preço vai voltar para quanto? Para 100, ou para 101, ou para 99, de repente. Mas o que é que vai acontecer? A reforma ela não veio com o objetivo, num primeiro momento, de baixar a carga tributária nem o custo das mercadorias ou dos produtos ou dos serviços. Ela veio no sentido de, primeiro, transparência para trazer para o consumidor quanto ele paga de imposto sobre o consumo, que hoje ele não sabe. Porque no preço das coisas a gente não sabe quanto a gente paga de imposto. Não aparece. Não Não aparece. tem a transparência. A segunda é eficiência na relação jurídico-tributária do contribuinte, que é quem recolhe o imposto, não é quem paga. Quem paga é o consumidor, que desembolsa o valor com o imposto. O comerciante recebe aquele valor da mercadoria que está com imposto, calcula quanto é que ele tem que pagar de imposto, e aí ele vai e recolhe para o governo. Então, o que é que a reforma traz? Ela traz a transparência e ela traz um ganho de eficiência na burocracia. O que é isso, Jorge? Se eu tenho uma indústria de gesso aqui, localizada no Araripe, e essa indústria de gesso vende o produto dela para o Brasil inteiro, o contador dessa empresa, o advogado que trabalha na área trabalhista ou tributária dela, tem que entender a legislação tributária de ICMS, por exemplo, dos estados todinho do Brasil. Sim. Cada estado é uma alíquota. Cada estado pode ser uma alíquota, um tratamento diferenciado e por aí vai. E aí o que acontece? Muitas vezes o contador daqui, ele não tem tempo para estar vendo o advogado daqui, tudo que acontece, por exemplo, das vendas em São Paulo, das vendas do Rio Grande do Sul, das vendas que vão para o Acre, por aí vai. E aí o que é que acontece com isso? Essa empresa daqui tem que contratar um outro escritório de contabilidade, um outro escritório de advocacia, e isso é custo. E se esse custo dessa atividade empresarial aumentou, você acha que esse custo vai para onde? O preço do produto. E para o bolso do consumidor. E para o bolso do consumidor. Então, a legislação da reforma tributária, ela vai substituir a legislação do ISS, que, veja, cada município tem um código tributário do município, que disciplina ISS. Então, agora, quando você prestar um serviço, você vai saber que a legislação sobre serviço, a tributação sobre serviço, ela vai ser idêntica, seja no Rio Grande do Sul, seja no Acre, seja em Araripina, seja em Recife, seja em São Paulo, seja em Espigão do Oeste, lá no estado de Rondônia. Então, isso é um ganho de eficiência muito grande. Outra coisa, isso cria oportunidade, porque o advogado ou o contador que está hoje localizado aqui no sertão do Araripe, o cliente dele que também está aqui, não precisa mais de um contador externo, não precisa mais de um advogado externo, porque a legislação são duas leis complementares que vão disciplinar toda a matéria tributária sobre consumo no Brasil, o IBS, a CBS e a sua regulamentação. Então eu vou sair de 27 regulamentos de ICMS, que não vão existir mais, para uma lei complementar. Eu vou sair de 5.569 Código Tributário do município que disciplina o ISS para uma lei só que vai tributar a tributação, vai disciplinar a tributação sobre o serviço no Brasil inteiro. PIS e COFINS, eu tenho PIS e COFINS monofásico, eu tenho PIS e COFINS importação e exportação, PIS e COFINS não cumulativo, PIS e COFINS cumulativo. Eu vou ter uma legislação só tratando de IBS e CBS, que não é mais PIS e COFINS, para o Brasil inteiro. Então, eu vou ter legislação de IPI também do Brasil inteiro dentro da legislação do IBS e CBS. Então, se isso não for um ganho de eficiência, de desburocratização e de previsibilidade para quem precisa empreender, para quem precisa assumir risco no Brasil, e é o que o estrangeiro chama de custo Brasil,
aqui, né, para a gente, e é o custo que a gente não vê, mas ele existe Tá embutido. e está embutido. Então, se a gente não entender que isso é um ganho de eficiência, independente de baixar ou não a arrecadação, aí eu não sei o que é que a gente vai ter que fazer. Mas eu considero, Carlos Santana, advogado que trabalha na área, eu considero que isso é uma mudança de chave, que isso é um ganho de escala importante e que isso é uma mudança, além de tudo, cultural, do jeito que a gente tem hoje e para onde a gente vai. E aí, o que a gente tem que ser honesto no debate é que, se eu tenho uma tributação que incide hoje sobre a formação do preço dos meus produtos ou dos meus serviços, e esses impostos que incidem sobre essas mercadorias ou esses serviços, eles vão deixar de existir, significa dizer que, quando eu vendo um produto ou quando eu presto um serviço, eu recebo aquela remuneração para pagar os impostos, tirar meu lucro, tirar meu custo e zerar a minha operação, vamos dizer assim. Tocar o negócio, né? É. Se eu entendo hoje que esses impostos não vão mais existir e eles compõem o custo do meu preço, então significa dizer que meu preço tem que baixar. Sim. No primeiro momento, o Não, empresário pode fazer essa conta e dizer: opa, dá para eu tirar aqui 10%. exato, mas tem empresário que não vai fazer isso e não vai tirar. E vai botar um imposto em cima do preço que ele pratica hoje. E aí, veja só, ele está errado? Não, porque não tem certo e errado aqui. O que vai acontecer é o seguinte, que o mercado vai se adequar e a concorrência vai tirar ele do jogo. Sim. Porque se você tem dois comerciantes Vendendo o mesmo produto. vendendo o mesmo É. produto, se um tirou os impostos que foi extinto do preço e o preço dele fica mais barato e a tributação vai se incidir por fora, ao final, quando você for pagar, esse produto vai ser mais barato do que o outro que não tirou os impostos, que só quis aumentar a margem de lucro dele. E aí eu pergunto, você vai comprar onde? Onde é mais barato. Pronto. Então, essa relação de escolha, vamos dizer assim, é algo muito importante, que é a ideia do livre mercado. Exato. O Estado vai propor a ideia de que o imposto é igual para todos e cada um faz daquilo o que achar melhor. Se o camarada vê que a operação dele é mais cara e precisa continuar com o preço alto, escolha dele. A escolha dele. Não pode reclamar depois se alguém Se o consumidor for para outro lugar. Exatamente. Essa relação é muito legal e você falou sobre cultura que vai ser mudada. Antes de você chegar, a gente está gravando esse podcast, hoje é dia 12 de junho de 2026, Dia dos namorados. Dia dos Namorados. Inclusive, fica à vontade para fazer as devidas vênias para as companheiras. A Associação Comercial de São Paulo, ela tem o projeto do impostômetro, que calcula, ou pelo menos que esboça o valor que o brasileiro paga por ano de imposto, né? E hoje, né, no dia 12 de junho, a gente tem 1,840 trilhão de reais em arrecadação de impostos. Vou repetir para ficar mais fácil, porque é tanto zero que 1,840 trilhão de reais em arrecadação de impostos. E aí aqui eu não entro no debate partidário, de Sim. ideologia política, direita e esquerda. Quando o cidadão vê um número desse, ele diz: rapaz, a gente contribui com tanto e a gente não tem o retorno que deveria ter. É uma realidade que, se você conversar com um pequeno empresário, ele vai falar isso, se você conversar com um grande empresário, ele também vai falar. Como que é essa relação na sua avaliação, essa relação da gente, cidadão, contribuinte, pagar tanto e ter tão pouco? Porque, vamos lá, se você não tem uma saúde pública de qualidade, você tem que correr para um médico particular. Se você não tem uma educação pública de qualidade, tem que colocar seu filho numa creche, numa escola particular. Se você não tem segurança adequada, você vai ter que colocar câmera na sua casa. Então, tudo isso é recolhimento de imposto para ter, não ter e ter que pagar do bolso. É uma situação que a gente vive no Brasil há décadas, cara. Veja, o que o brasileiro precisa ter consciência, primeiro é aquela expressão que todo mundo usa comum, que não existe almoço grátis. Sim. Ponto. Segundo, é que não existe dinheiro público. Ou seja, a máquina pública ela não gera dinheiro. Quem gera dinheiro sou eu, advogado, você, Jorge. Quando você vende uma publicidade, por exemplo, no seu podcast, então o comerciante que paga a publicidade, você que recebe dinheiro dessa publicidade e que paga imposto sobre esse dinheiro que você... Exatamente. Eu que emito a nota fiscal para o meu cliente, para receber meus honorários, e assim é o mundo da iniciativa privada.
E dentro dessa atividade, dentro desse faturamento que a gente gera, dentro dessa circulação econômica de riqueza, a gente é obrigado, porque o imposto ele é compulsório, então a gente é obrigado a tirar uma parcela desse resultado e pagar de imposto. Por que a gente paga o imposto? Para o Estado existir. Porque se não existisse o Estado para equilibrar o convívio social, a gente ficaria subordinado a quem é rico e mais forte. Sim. É simples assim. É lei da selva. A existência do Estado é para dizer assim, a gente não vive na selva. Ponto. E aí, mas para esse Estado existir, a sociedade tem que contribuir para ele. E a gente contribui através dos impostos. É simples assim. Como o A nome já regra. disse, imposto, né? É. Então, não é Não é voluntário, é voluntário. compulsório. E aí o que acontece? Duas coisas a gente tem que entender. A primeira é quanto a gente pode transferir de renda da nossa renda para manter o Estado. Essa é a primeira discussão que a sociedade tem que ter. Quanto a gente quer transferir de renda para o Estado. E a outra é qual o Estado que a gente quer. Porque é o seguinte, se eu quero serviço público de excelência, eu tenho que me preparar para transferir mais dinheiro. Aí você vai dizer que mas a gente transfere muito. Eu digo, não, veja, não estou discutindo se a gente transfere muito ou pouco. Eu só estou dizendo o seguinte, a gente quer um poder público de excelência, quero Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. É assim que eu quero? É. Então, a gente ainda tem que pagar um pouquinho mais de imposto. Aí, essa é uma discussão primeiro, pagar. A outra é ter o serviço. E a outra é ele ser executado de maneira exato. satisfatória, né? Então, isso é importante a gente dizer. Só que hoje no Brasil, a gente tem uma referência de que a gente paga muito porque a gente recebe pouco. Sim, essa relação é correta. A relação não é só assim, a gente paga demais. Não. A gente paga demais porque a gente não recebe nada. Então, qualquer dinheiro que a gente pagar é muito. Sim. Certo? Então, por exemplo, quem paga uma academia de ginástica e não vai, essa academia é cara. Porque você está pagando para não ir. Está sentindo o benefício Não voltar. tem. Você não paga, né? Você está enriquecendo o dono da academia. Também não é uma propaganda contra a academia, não. É só para dizer que eu quis ilustrar no exemplo. E aí o que é que acontece? Então, quando a gente transfere esse recurso para a sociedade, ou para a sociedade não, para o poder público, 1 trilhão aqui, como você falou, a gente está reclamando de que a gente não tem a contrapartida. Então, vou lhe dar alguns dados. O ano passado, a gente pagou R$ 1 trilhão de juros da dívida pública. Então, se eu tiver que pagar de novo esse ano 1 trilhão, vai ser mais. eu acabei de arrecadar o dinheiro do juro da dívida agora. Sim. Você não disse aí? 150 e poucos dias, né? Então, ou seja, 150 dias foi para pagar o juro da dívida. Não foi nem para manter o Estado ainda. Então, todo o serviço público que você está olhando que funciona, ruim ou bom, sim, muito ou pouco, no município, no Estado e na União, eles vão começar a ser pagos agora. 1 trilhão foi para pagar o juro da dívida. É como se o camarada tivesse um empréstimo no banco e tivesse que trabalhar 152, não lembro exato o dado, 152 dias. Só para pagar o juro do empréstimo do banco que ele tem. Aí dali para frente é que ele vai tentar fazer alguma coisa. Então, aqui é o seguinte, esses 1 trilhão e 800 milhões que você falou, ele não é todo para pagar o juro da dívida, é o que a gente arrecadou. O que eu só estou querendo trazer um dado para a gente entender a dimensão e é onde eu vou chegar, é que desses 1 trilhão e 840 milhões arrecadados até hoje, arrecadou o que a gente pagou de guia de imposto geral, municipal, estadual e federal. Eu quero dizer que tudo isso que a gente pagou, esses 1 trilhão, o ano passado, em 2025, foi usado única e exclusivamente para pagar juros da dívida pública. Então, o que eu quero dizer com isso? O Estado, ele se financia, a gente explicou aqui, através de impostos. Quando o imposto não é o suficiente para pagar minhas contas públicas, o que é que o governo federal faz? Ele toma dívida. O que é tomar dívida? O governo federal emite um título que diz assim, me empresta R$1.000, que eu vou te pagar R$1.000 daqui a 10 anos, com juro de quanto é o juro hoje, taxa Selic, 15% ao ano. Então, eu vou te pagar 15% ao ano daqui a 10 anos. A grosso modo é isso. Certo? E você me dá R$1.000 agora. E você me dá R$1.000 agora. E aí eu pergunto a você,
Uma pessoa que tem 1 milhão no banco e quer botar um negócio, e o negócio importa em risco, importa em não receber, importa em você ter uma mercadoria roubada, ter uma avaria, ter um problema de logística, não chegou, chegou atrasado, perdi a venda, o cara não me pagou. Se você botar 1 milhão no banco hoje, você ganha 150 mil reais por ano. 15%. Só para respirar, não faz nada. Faz nada. 1 milhão no banco. Aí eu pergunto, qual é a margem de lucro do seu negócio? Aí você diz assim, Carlos, é 10%. Aí eu vejo, vale a pena você correr esse risco todinho e abrir um negócio para gerar emprego, para pagar salário, para pagar imposto, para ganhar 10%? É melhor botar no banco e ganhar 15% ao ano. Aí você vê, concordo, Carlos, é isso mesmo. Mas por que essa distorção econômica existe no Brasil? Porque o governo gasta mais do que arrecada. Ele precisa de dinheiro. Aí ele precisa de dinheiro para financiar a parte que ele não arrecadou e que ele também, portanto, não economizou. Então ele vai pedindo dinheiro emprestado. E toda vez que ele pede mais dinheiro emprestado, ele tem que pagar mais juros, porque o agiota do governo, sabe quem é? É a classe média que compra título da dívida pública, que investe em renda fixa, e o empresário que também compra título da dívida pública, os bancos brasileiros que financiam a dívida pública. Então, assim, é dito para a sociedade que apenas os bancos é que ganham dinheiro no Brasil. Não, o banco também ganha dinheiro. E ganha dinheiro como? Financiando a dívida pública brasileira. Então, como é que eu paro de pagar juro da dívida pública? É quando eu economizo, quando eu gasto menos do que eu arrecado. E aí, gastando menos do que eu arrecado, quem me empresta dinheiro, mesmo precisando, pode pagar um juro menor. Vou lhe dar um exemplo. No governo do ex-presidente Bolsonaro, Paulo Guedes chegou a pagar 2%, eu acho, ou foi 3% de taxa de juros. Por quê? Porque estava economizando. E aí, quando você economiza, você paga pouco juro, porque não tem risco de lhe emprestar dinheiro, porque você é um bom pagador. E aí, o que é que ocorre? Quem quer ganhar dinheiro tem que empreender. E aí, esse dinheiro, em vez de estar no banco rendendo 15% ao ano, como o exemplo que eu dei, vai para a economia real. E quando vai para a economia real, ele gera o quê? Ele gera emprego, gera oportunidade, gera renda, que gera consumo, que gera imposto. Então, esse dinheiro fica circulando e gerando imposto. Então, por isso que no governo passado, para a gente não estar aqui polemizando os atores políticos, por isso que no governo passado, mesmo com reduzindo impostos e economizando, o governo conseguiu arrecadar. Por quê? Porque aí tem aquela famosa curva de Laffer, que é exatamente quando você chega a um ponto de arrecadação que, na verdade, você não consegue mais arrecadar porque a sociedade não consegue mais transferir riqueza, que é imposto para o poder público, que é o estágio que a gente vem hoje. Então, o governo não consegue mais arrecadar. E aí tem que pegar dinheiro Aí tem que emprestado. pegar dinheiro emprestado. A gente está conversando com o advogado tributarista Carlos Santana, aqui no Posset Videocast. Se você chegou até aqui nesse vídeo, curta, comente, encaminhe para os seus amigos, para as suas amigas, para ter acesso a esse conteúdo. Aqui sempre falo, conteúdo original, conversas autênticas, muita informação para a gente no nosso dia a dia. Carlos, vamos trocar um pouquinho aqui de pauta? A gente falou Bora. bastante sobre imposto, economia, você conhecimento muito profundo, e a gente agradece a sua contribuição aqui Obrigado. com quem está conosco. E agora a gente vai falar um pouquinho de política. Aí é bom. Gosta também, É né? bom, eu gosto Eu também também. gosto de uma coisinha. Você, além da sua atuação como advogado, você também, nesse momento, né, tem uma atuação política, está se colocando como pré-candidato ao Senado aqui em Pernambuco. Então, a gente agora vai falar um pouquinho dessa sua outra atuação, né, como ator político e acaba que se conecta, Sim. né, com a sua atividade profissional. Como surgiu o desejo de lançar-se pré-candidato ao Senado? Jorge, ninguém é candidato de si mesmo, né? Então isso é uma construção. E política é grupo. Mas o sentimento, eu tenho. Não vou me apresentar aqui para o seu Sim, público, sim. né? Eu sou. Quem já está nos assistindo, eu sou Carlos Santana, sou advogado, casado, 4 filhos, cristão, sempre, único e exclusivamente, fui só advogado desde quando me formei em 2001.
E não tenho pai advogado, mãe advogada, nada. Eu sou a tradição jurídica da minha família, sou eu, porque não tenho ninguém que me antecedesse. Meu pai é de São Paulo, minha mãe da Paraíba, e se conheceram em Recife, e eu sou agora uma família pernambucana, né? E aí, o que é que acontece? Eu sempre fui muito crítico. Crítico de tudo, tá? Não é só Tipo, na política, não, é? crítico é o cara chato. Meus É. amigos dizem que eu sou chato. Mas que cara chato da porra. Então, assim, então reclama de tudo, falar de tudo, não sei o que lá. E aí, na política, eu falava mais ainda. Por quê? Porque você conhece, você sabe, eu acompanho, eu gosto, né? Sou um cidadão politizado, me entendo assim. E sempre fui muito crítico. E até aí, tudo bem. E nessa minha caminhada profissional, então, eu já tive a oportunidade, já recebi convite e já exerci esses convites de, por exemplo, trabalhar na esfera pública municipal, cargos comissionados, né, agora de natureza técnica, gerência jurídica, cargos dessa natureza. Então, já tive. No âmbito federal, do governo federal, também já tive, já fui executivo de estatais do governo federal. E no âmbito estadual também tive, que eu fui secretário executivo de desenvolvimento econômico do governo de Pernambuco, o governo atual, da governadora Raquel Lira, em 2023 e 2024. Então eu tive essa experiência. E essa experiência me aproximou muito de deputados estaduais e deputados federais, Convívio ali do dia a o dia, convívio. né? Então eu já era uma pessoa crítica, já sabia dos problemas da burocracia, do Estado, advogo para empresas. Essas empresas, eu vivo no dia a dia como advogado, os problemas também que a gente vive, né, em virtude da burocracia, das relações jurídico-tributárias, do enforcamento do Estado, muitas vezes, no empresário e por aí vai, as dificuldades que todo mundo tem. E com base nisso, essa proximidade com a política e a proximidade com os parlamentares, eu comecei a verificar que a gente tinha pouca pauta programática em favor da sociedade. Então, ou seja, a política, ela seguia uma pauta própria dela, Sim. que era ou de interesse partidário, ou de interesse de governabilidade naquele momento, ou de grupos que tinham interesse, que é o lobby normal, o cara faz lobby ali para defender o interesse dele, mas nunca era uma pauta legítima de interesse da sociedade. Interessante essa observação. E aí, com base nisso, eu fazia um comentário para o hoje presidente do Partido Novo, Técio Teles, que ele também teve essa experiência de ter estado no governo. Ele foi chefe de gabinete da vice-governadora Priscila Krause, e foi onde eu conheci Técio. E Técio me chamou para vir para o Novo, exatamente desse convívio que a gente passou a ter. E aí eu me aproximei do Novo, e eu dizia a Técio na época do governo, disse, Técio, eu acho que eu sou, né, dentro da minha humildade, eu digo, eu acho que eu sou um deputado melhor do que esses deputados que a gente tem. Eu acho que eu sou um parlamentar melhor do que esses caras são. E Técio brincava comigo e dizia, com certeza, você é e tal, não sei o que lá. E aí, Técio, depois foi para o Partido Novo, disputou a eleição de prefeito do Recife, vem fazendo um trabalho excelente dentro do partido, e me convidou para se aproximar do partido. E eu me aproximei, e a gente começou a costurar essa essa minha participação político-partidária, que até então eu nunca fui filiado e nunca disputei uma eleição. E somado a essa proximidade com a política, vem a minha crítica, como eu disse que eu sou muito Sim. crítico, então eu já criticava dentro do direito da minha área, por exemplo, a atuação do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros, do governo federal, já questionava os processos contra os condenados de 8 de janeiro. Então, por quê? Porque é uma minha visão, minha compreensão, primeiro, do direito e segundo, do que estava acontecendo politicamente. E o Partido Novo, a Executiva Nacional com o Executivo Estadual, conversando comigo sobre todos esses cenários, e disse, Carlos, a gente entende que a sociedade hoje é carente de pessoas que possam representar essas pautas. A sociedade já vê isso com crítica e não tem uma pessoa de direita que possa representar o eleitorado da direita.
E aqui em Pernambuco, a direita, eu posso até estar errado, mas eu acho que fica entre 30% ou 35% do eleitorado. E tem, como é que eu posso falar? Espaço, ou seja, quantitativo de voto, para que esse quantitativo de voto ele seja efetivo para ter uma representação no Senado. E desta forma, o partido entendeu que a gente tinha um candidato com competência e altivez para defender essas pautas que não só a direita, mas que eu também já entendo de forma orgânica que estão, que o Supremo atua fora das suas competências, que os processos no Supremo Tribunal Federal em relação à direita, eu entendo, é um entendimento meu muito próprio e opinião, até onde eu sei ainda não é crime, mas eu entendo que os processos de 8 de janeiro são processos de perseguição política, de criminalização da oposição. E com isso, o que acontece? Eu quero domesticar toda uma massa de gente que se opõe às coisas que acontecem hoje no Brasil. E como é que eu vou domesticar esse povo? Com a ameaça ou o risco de uma prisão, de um processo que é injusto e ilegal. No Brasil, a gente diz que é o devido processo legal, mas a gente instaurou no Brasil um processo indevido e ilegal. Então, essa é a minha opinião, juridicamente falando, e respeito todas as opiniões em contrário, sem problema nenhum. Mas, veja, as opiniões em contrário, infelizmente, até hoje não me convenceram que eu estou errado. Assim é o processo democrático. Assim é o processo democrático. Então, a direita, ela tem democraticamente tanta legitimidade para pleitear, primeiro, colocar seus quadros à disposição e pleitear sua representação, como a esquerda também tem. A arena política é o local ideal onde a direita e a esquerda se encontram para convergir ou divergir nas suas pautas e de interesse. E assim é a democracia. O que não pode é eu alijar do debate a direita, porque eu acho que ela não é democrática. Ou a direita querer tirar a esquerda do debate público, porque vai dizer que a esquerda não é democrática. Então, não é isso. Democracia é você conseguir conviver com as formas diferentes de pensar ou de ver o Estado e até de enxergar a sociedade, e a gente, dentro da política, fazer com que a política traga as ferramentas e as políticas públicas onde a gente consiga atender às necessidades da população. É claro que eu entendo, a esquerda vai chegar, Jorge, vai dizer o seguinte: a gente tem que socorrer todo mundo que está vulnerável. Eu entendo que sim, mas eu vou mais além. Eu quero entender porque essas pessoas estão vulneráveis. Elas estão vulneráveis por falta de emprego, por falta de oportunidade. Então, o que é que está faltando para essas pessoas terem oportunidade? Porque essas pessoas, antes de serem resgatadas das condições de vulnerabilidade ou de miserabilidade que elas vivem, elas precisam ter uma oportunidade. Ou de educação, ou de trabalho, Exatamente. de empreender. E como é que eu vou resgatar essa pessoa e depois eu tiro essa pessoa da escravidão que hoje os programas sociais impõem a essas pessoas que precisam receber as bolsas, os auxílios e os programas sociais? São importantes? Importantíssimos. Porque quem está sem comer, quem está sem emprego, quem está sem renda e precisa levar algum sustento para casa, se não for através de um programa social, não consegue. Isso é fato. Vai viver o quê? De esmola, pedindo aos outros? Isso não é digno. E muito menos digno é quem diz que não tem e precisa roubar. Então isso é pior ainda. Aí é crime. Aí é crime. Então, o Estado ele tem que ter essa rede de proteção e ela é importante. Só que antes de ter ela tem que ser, na verdade, o último elo de proteção do cidadão. Por quê? Porque ela só passa a ser prioridade para mim enquanto gestor público se eu quiser escravizar a população a depender de mim enquanto gestor público. Se eu não quiser criar essa dependência, então eu tenho que criar condições econômicas para que essa pessoa possa ir para o mercado de trabalho e desenvolver alguma atividade, seja um emprego ou até uma atividade autônoma, empreender, um microempreendedor individual, para que ela possa gerar a própria renda e não depender do Estado. Por quê? Porque quem não depende do Estado, Jorge, quando chega no período eleitoral, vota em quem quer. E vota no que acredita ser melhor. E não votar com a barriga, porque ele disse, se eu parar de votar nesse cara aqui, eu vou passar fome, porque eu vou deixar de receber o meu auxílio ou o meu programa social. Então, isso é o que se tornou o Brasil hoje,
E é isso que a gente tem que lutar para libertar o Brasil desse círculo vicioso que foi tirar a população da condição de ter dignidade, de empreender, de ter oportunidade, de ter um emprego para viver única e exclusivamente de distribuição de receita pública pelo Estado. A outra questão também que a gente tem que enfrentar é o que se tornou hoje no Brasil um mandato parlamentar. O que se tornou hoje ser um senador da República. Se tornou única e exclusivamente distribuir emenda. Você avalia hoje que a atuação, eu até me permito interromper Pois não. o seu pensamento, só para a gente passar aqui uma apresentação que a gente montou sobre a corrida do Senado em Pernambuco ao longo desses mais de 30 anos de processo democrático. A gente tem aqui um gráfico, pedir para a Clécio mostrar, por favor. Assim, Pernambuco, você falou 30% a 35%, entende-se que é... Eu acredito. Sim, na sua opinião... Como eu acredito também que mais de 50% da população pernambucana é conservadora. Então vamos lá, vamos trazer essa sua avaliação para uma linha histórica que quem está nos assistindo consegue ver, depois a gente coloca em tamanho maior na tela. Desde 1986, quando a gente teve o processo de redemocratização do Brasil, a gente teve 10 eleições para senador. Lembra que o mandato de senador são 8 anos. Sim. E a cada 8 anos a gente tem o que vai acontecer esse ano, que é elegemos 2 senadores, né? Então hoje, em 2026, a gente vai ter a oportunidade de trocar, né? Ou de manter, enfim, aí cada cidadão vai fazer sua escolha, 2 senadores que foram eleitos em 18, lembrando que o senador Jabo Vasconcelos não exerce mais o papel, hoje é o suplente Fernando Dueire. Mas vamos lá. 1990, PFL ainda é uma sigla de direita. Avança para 94, você tem Carlos Wilson, PSDB, aí ainda o governo Fernando Henrique, então possivelmente um governo de direita. PPS já vem Roberto Freire, já uma centro-esquerda, coisa mais... 98, José Jorge, PFL, direita. 2002, a gente tem a entrada do então deputado estadual federal, não lembro, Sérgio Guerra, como senador, e Marco Maciel, que sai da vice-presidência da República e vira senador também de direita. Então, a primeira década dos anos 90 era toda de direita. Coincidentemente ou não, na segunda parte do gráfico, embaixo, de 2006 até hoje, a gente tem a ascensão da esquerda e da centro-esquerda junto com a eleição do presidente Lula. Como é que você avalia que 30% a 35% do eleitorado pernambucano é de direita e 50% se considera conservador, quando a gente vai ter uma eleição esse ano para 2 cadeiras e, pelo histórico dos últimos 20 anos, todas de esquerda? O que é que está acontecendo, então, para a direita ter uma vaga? O que acontece aqui, Jorge, é que, primeiro, é o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender que, na primeira década ali, quando você levanta, o PFL, ele não foi, que era um partido de direita, sim, o PFL, ele não teve êxito na sua sucessão. Então, o PFL, ele não conseguiu renovar seus quadros. O PFL morreu com aquelas lideranças ali. Não se renovou, né? Não se renovou. Virou democrata, né? Virou democrata e aí acabou-se. E aí o que acontece? Então, mas aqui eu já puxo um dado importante para quem está nos assistindo. A última eleição que elegeu um senador de direita em Pernambuco foi em 2002. Então, só para a gente entender. 24 anos atrás, né? Só para a gente entender. Falando do clima de Copa, foi a última vez que a gente ganhou uma taça de Copa do Mundo também. Pronto, então, só para a gente entender, a direita pernambucana, a última representação que ela teve no Senado da República foi em 2002, com a eleição do senador Marco Maciel. Ponto. De lá para cá, a gente teve a ascensão da esquerda democrática, certo? E aí é esse gráfico aqui, essa parte de baixo que você está mostrando aqui. Veja, 30% de um eleitorado não consegue eleger ninguém, porque para eleger alguém eu tenho que ter 50% mais um, vamos dizer assim. Se for uma vaga. Né? E aí o que é que ocorre de fato? O discurso da esquerda, ele é o discurso mais solidário. É o discurso do atendimento às necessidades da população. O discurso da direita é o discurso da responsabilidade. É o discurso para dizer o seguinte: você está assim porque você não está fazendo nada, porque você quer. A responsabilidade é sua.
Então a gente cobra muito mais do que acolhe, vamos dizer assim. Então, para quem precisa de acolhimento, eu não sou uma boa pessoa. Concorda? Sim. Que eu vou cobrar. Na verdade é o seguinte, eu vou acolher, mas eu vou cobrar. Por quê? Porque você não pode se tornar um fardo para mim. Então, eu entendo que você precisa ser resgatado e acolhido, mas eu quero que você caminhe pelas suas próprias pernas. Por quê? Porque eu não quero que você dependa de mim. Então, aqui, nessa paleta aqui de baixo, essas pessoas trabalharam para que as pessoas dependessem do Estado. Isso é fato. Com emprego, com assistencialismo. Programas sociais indistintos, numa base gigantesca. E aí a gente mede a qualidade dos programas sociais, não é pela quantidade de gente que a gente bota para dentro. Todo mundo já disse isso. É pela quantidade de gente que sai dele. E aí, Jorge, a gente vai pegar um dado muito importante, que é o seguinte. Se a gente for para a China, que é comunista Sim. e não é democrática, lá é a regra do rei. Ou funciona do jeito que a turma quer, ou não funciona. Eles determinam, inclusive, quem mora ou não em determinada cidade. Se você morasse na China e a China dissesse, não, Jorge, você agora vai morar em Trindade. Você tem que recolher suas coisas e tem que ir para Trindade. Não tem. Não, mas veja só, eu Aqui é sou de minha Araripina. família. Não, 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 não. Você vai para Trindade e acabou-se. Então, isso não é democrático, isso não é liberdade. Isso não é ser livre. Mas tudo bem, tem quem goste. E aí, o que é que ocorre? Como é que a China tirou centenas de milhares de pessoas da condição de pobre ou de miseráveis? Foi com Bolsa Família? Foi com Vale Gás? Não. Foi com tarifa social? Não. O que é que a China fez? Industrializou-se. Capitalismo na veia. Geração de emprego maciço com indústria. Aí essas indústrias produzindo geraram o quê? Emprego. Esses empregos geraram o quê? Trabalhadores. Esses trabalhadores recebem o quê ao final do mês? Salário. Esse salário gera o quê? Consumo. Renda primeiro e depois é a renda que gera o consumo. Esse consumo gera o quê? Comércio. Esse comércio gera o quê? A necessidade de comprar mais mercadoria, que gera mais produção, que gera mais emprego, que gera mais consumo. E, lógico, tudo isso gera mais o quê? Imposto. Arrecada e investe. Arrecada e investe, gera emprego, gera consumo, gera renda, gera tributo e vai assim. Então, a economia chinesa se desenvolveu desse jeito e a China se tornou o que é hoje um player global. E aí, você compra produto chinês barato. Eu compro produto chinês barato. O brasileiro quer comprar produto chinês barato. O carro chinês é baratíssimo. Aí, beleza. Mas qual é a escala na China? Tem escala na China que chega a ser 28/2. O cara trabalha 14 dias e folga 1. Aí no Brasil a gente está discutindo escala 6/1, 5/2. Eu digo, beleza. Veja, eu quero que todo mundo, Jorge, se puder, passe o dia na praia. Não tem problema nenhum. Agora eu quero saber quem é que vai pagar a conta. Porque para ficar na praia e tu voltar para casa na hora do almoço, tem que ter comida em casa. E alguém tem que cozinhar para tu. Ou então tu tem uma comida já comprada para fazer no micro-ondas ou o que quer que seja. Então quem é que vai pagar por isso? Alguém trabalhou para aquilo ali. Então, alguém precisa trabalhar e alguém precisa pagar a conta. O problema é que no Brasil, a política faz o que quer ou faz o experimento que quer e quem paga a conta é sempre quem empreende e quem assume risco no Brasil. Ou o trabalhador que fica com a renda achatada, a inflação corroendo o poder de compra dele e cada vez mais ele comprando menos. E o consumo no Brasil não é sequer democrático. No Brasil, consumir é praticamente luxo. Sim. E isso passa pelo quê? Por uma visão de Estado, por uma visão da política econômica e por uma visão de desenvolvimento econômico. Então, a partir do momento que eu desenvolvo políticas para fomentar o empresariado, para fomentar a geração de negócio, para fomentar uma tributação mais justa e adequada sobre o consumo, o que é que eu faço com isso? Eu consigo fazer com que a sociedade economicamente circule mais dinheiro e gere mais oportunidades sem depender necessariamente do Estado. E aqui, essa paleta aqui que a gente voltando aqui para analisar, esse pessoal aqui desenvolveu exatamente o contrário.
desenvolveu políticas de ocupação de espaços que seriam da iniciativa privada pelo próprio poder público. E aí as oportunidades de emprego estão aonde? No poder público. No Estado. No Estado. E aí o Estado, para manter essa estrutura burocrática, tem que arrecadar cada vez mais. Então, se você pegar uma pessoa hoje que faz uma faculdade, por exemplo, vou pegar um dado aqui da minha área. O país Brasil, tem mais curso de direito do que o resto do mundo todinho junto. Se somar todos os cursos de direito do mundo... Se tirar o Brasil da Terra, a gente vira o planeta direito. Então, a gente tem mais faculdade de direito do que... Esse é um dado. O resto do mundo todinho junto. Minha gente, isso é uma distorção econômica. O que é que significa isso? Aí tem gente que vai dizer, não, porque todo mundo quer fazer direito. Não. Todo mundo quer fazer direito porque as oportunidades de emprego estão no serviço público e não na iniciativa privada. Então, a chance de você entrar no serviço público, a melhor é no curso de direito. Porque você pode fazer concurso para nível médio, concurso para nível superior e concurso para cargo privativo de bacharel em direito. Então, o que acontece? O cara que faz direito, ele tem mais chance de ascender na carreira pública. Só que é o seguinte, uma massa geracional no Brasil fez faculdade única e exclusivamente para fazer concurso público. Não foi vocação, não foi porque gostava, foi para ter um emprego estável, um salário bom e não ter quem cobre, porque o serviço público ele é ineficiente. Mas tem muita gente comprometida? Tem. Minha esposa mesmo é servidora pública. E é comprometida, não é porque a minha esposa não. Trabalha todo dia a ponto de... Tinha época que eu reclamava, mas teve uma hora que eu parei de reclamar. Por quê? Porque eu era muito crítico ao serviço público. Eu digo, pô, eu tenho minha esposa e ela trabalha, eu vou reclamar quando ela está trabalhando. Não, tem que trabalhar mesmo e trabalha aí e acabou. Se é isso mesmo. Pronto. Faça jus ao seu salário, que é dinheiro público. Então, o que é que isso nos mostra? Nos mostra que essas distorções do tamanho do Estado tira da iniciativa privada a capacidade de gerar oportunidade para as pessoas. E aí as pessoas correm para onde? Para o serviço público. E quando todo mundo está empregado no serviço público, o que é que acontece, Jorge? A arrecadação tem que manter essa estrutura funcionando. E a gente tem que arrecadar cada vez mais. E aí, quem é que sobra do lado de fora que não está no serviço público para contribuir para essa grande estrutura pública? Quem empreende. E quem empreende se fabrica fabrica produto para consumo ou presta serviço para consumo. Quem é que paga o imposto sobre o consumo? Quem consome. Então, é a massa de trabalhador brasileira. É a massa, inclusive, de servidores públicos, que quando recebe seu salário vai para a economia para fazer mercado para consumir. Então, ou seja, essa compreensão do Estado que a direita tem, a esquerda acha que é um discurso de solidariedade. E não é. Porque se esse dinheiro para de existir, fica ruim para todo mundo, inclusive quem está na dependência do Estado. E basta você ver historicamente. A Alemanha, ninguém pulava da Alemanha ocidental para oriental, era o contrário. Você não vê ninguém fugindo dos Estados Unidos. Todo mundo, você só vê gente querendo ir para lá. Por quê? E lá não tem 13º, não tem FGTS, não tem multa, não tem carteira assinada, as férias é negociada, pode ser de 10 dias, de 15 dias, de 20 dias, de 30. Então, assim, isso o que é que nos diz? A gente não está falando aqui agora de que isso é bom, se é ruim, se é justo ou injusto. O que eu quero dizer é que se eu dou liberdade ao povo e se eu dou oportunidade ao povo, tudo o que ele quer fazer, ele vai fazer do jeito que ele quiser e não do jeito que o Estado diz que tem que ser. Então, essa é uma grande diferença de visão de responsabilidade e de gestão pública. Porque a gente acredita, quem é de direita, que o cidadão tem que ser livre. Agora, ele tem que ser responsável. Hoje, quando o Estado tutela, Jorge, tudo que você faz, quando dá certo, aí o Estado quer dizer que foi ele. E quando dá errado, você diz que a culpa não é sua porque não é o Estado que manda fazer assim. Quando você está numa economia livre, onde você é dono das suas vontades, você escolhe as oportunidades porque o mercado permite a você escolher o que você quiser fazer. Então, quando você assume a liberdade e a responsabilidade de escolher, você também assume a responsabilidade das suas escolhas. Sim. Que é o que você falou da ideia de que também você é cobrado por aquilo que faz ou deixa de fazer. Exatamente.
Tem muita gente que reclama do cara que empreende, do cara que tem um negocinho na rua pequeno, mas veja, ele trabalha às vezes, muitas vezes de domingo a domingo, mas ele não culpa ninguém das coisas que acontecem com ele. Ele está ali empreendendo porque ele disse, eu vou fazer isso, é o que eu quero e tal, e muitas vezes ele está ganhando muito mais do que quem tem, às vezes tem um salário. Sim. Mas veja, Tá correndo risco. ele está correndo o risco dele, mas é isso que eu estou dizendo. Uma coisa é você ter essa liberdade. Se a gente for para países mais desenvolvidos, Jorge, você vai ver o seguinte: as pessoas que vão para o serviço público ou são vocacionadas, porque tem gente vocacionada, não tem problema nenhum, ou são pessoas que não conseguem serem inseridas ou aproveitadas na iniciativa privada. Por quê? Porque o sarrafo da iniciativa privada é mais alto. Então, na área do direito, aí eu vou falar, eu sou advogado. Nos Estados Unidos, os advogados que não prestam são advogado público. Os bons estão na Não, iniciativa privada. sai da faculdade, já é logo contratado. Que não é bom. Não, vai para o serviço público. Por quê? Porque o serviço público tem um limite. Sim. E num país onde as oportunidades e as liberdades de escolha são livres, e são muitas, você que prefere ter limite ou não ter limite, e ganhar o limite seu céu. Eu prefiro o limite ao céu. Veja, eu não tenho vocação para ser servidor público, mas eu entendo que a política é uma ferramenta de transformação da sociedade, para melhor ou para pior. Depende de quem são as pessoas que fazem essa transformação através da participação política. E aí, por isso, a importância da participação da sociedade, das pessoas de bem, das pessoas comprometidas em fazer política. Porque hoje, as pessoas que estão na política, elas têm um compromisso, tem, com elas mesmas. Que você falou que sentia, que eu até marquei aqui, que não sentia que tinha nenhuma pauta que era em favor da sociedade. Exatamente. Só da manutenção do status político. Só da manutenção de poder, da estrutura, ou partidária, ou política. E às vezes até tinha votações que eram importantes para a sociedade. Mas assim, quando as outras estavam resolvidas. Então não era prioridade. Entendeu? Carlos Santana, quero lhe agradecer. Ó, você vê, já passaram 50 minutos. Foi bom. Já então falei muito aqui. Excelente. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, estar aqui com a gente. Volte quantas vezes for necessário. Inclusive, durante o processo eleitoral, a gente vai convidar todos os candidatos que tiverem intenção de vir até o videocast, né? Então, a gente vai ter candidatos a deputado estadual, federal, senadores, quem sabe até governadores, trazer para a gente fazer um debate aqui para a região. E você já se sinta convidado para voltar mais uma vez. Voltarei. Quantas vezes for convidado, estarei aqui pela região, aviso. E só quero dizer que a ideia da sociedade entrar na política é que se a gente não estiver fazendo parte da política partidária, nós seremos governados pelas mesmas pessoas que a cada 4 anos dizem que vão resolver os problemas que elas mesmas criam e que elas continuam apostando nessa mesma situação. Então tem uma frase que eu tenho dito, Jorge, que é uma frase de Einstein, o físico, que diz que insanidade é você fazer a mesma coisa sempre e esperar um resultado diferente. Então eu não posso votar sempre nos mesmos políticos que aí estão, que não entregam nada à sociedade e esperar que, votando neles novamente, eles vão entregar agora um resultado diferente do que eles já entregaram. Então a população tem que despertar para isso, ter essa consciência e fazer a sua eleição. Você pode querer mais do mesmo, você pode querer experimentar, ou você pode não fazer nada, até se abster. E eu vou lhe dar um dado. Na eleição passada de 2022, em Pernambuco, 1.276.000 eleitores não foram votar. Então, um deputado federal tranquilamente aí. Sabe quantos eleitores tem em todos os sertões de Pernambuco? E aí eu estou falando sertão do Moxotó, do Pajeú, do Central, de Itaparica, São Francisco e do Araripe. O somatório desses eleitores todinho são 1.280.000 eleitores. É como se todos os eleitores do sertão de Pernambuco não tivessem ido votar. Então, ou seja, esse quantitativo de gente decide uma eleição. Esse quantitativo de gente decide os rumos da governança do nosso Estado, do futuro que a gente quer enquanto sociedade para nossos filhos, nossos netos, para as nossas gerações. Então, esse comprometimento é que a gente tem que ver das pessoas que se predispõem a fazer política. E é isso que eu acho que falta na avaliação da população e da sociedade. Então, meu nome, quando a gente construiu a pré-candidatura, foi exatamente esse comprometimento
e o comprometimento, claro, das pautas da direita, né? Com impunidade, com violência, com insegurança, com tudo que acontece no Supremo Tribunal Federal, no Senado da República, e a gente sabe hoje, mais do que nunca, que o Senado é uma ferramenta importante hoje do equilíbrio do jogo republicano e democrático no Brasil. E isso só vai mudar nesse ano, que a gente tem a chance de renovar 54 cadeiras de 81 e a gente conseguir realmente colocar lá uma representação que represente os anseios da sociedade. E em Pernambuco, a minha candidatura, ela se enquadra exatamente nesse sentimento de mudança, nesse sentimento de justiça e nesse sentimento que é trazer para a vida pública aquilo que a política pode entregar de valor para a sociedade. Então é isso que a gente se predispõe a fazer, é isso que a gente vem fazendo nessa caminhada e é isso que eu espero que seja de conhecimento e de consciência do pernambucano em 2026. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Se você chegou até o final desse vídeo, então significa que você gostou da entrevista do Carlos Santana. Se inscreva no nosso canal no YouTube e também siga as nossas redes sociais, Instagram, TikTok e também no Facebook. Um abraço e até o próximo vídeo.